Olá, eu sou o Diego Melo e eu sou a pessoa por trás da mentoria Primeiros Passos no Áudio. A gente vai conversar hoje sobre um plugin que eu acho bem interessante para redução de ruído e fazer um melhor aproveitamento do range dinâmico. A gente vai explicar tudo por aqui, que é o Expander. O Expander é um plugin que vem em qualquer DAW. A gente vai usar o do Reaper, a gente vai focar aqui no uso do Reaper, que é bem simples, bem tranquilo, uma vez que a gente entende o que ele faz. Ele é um plugin que é o exato contrário do compressor. O que é o compressor, então? O compressor é um plugin que reduz os picos de um determinado áudio, utilizando uma proporção de redução de volume, que no caso é o ratio, que é uma das ferramentazinhas dentro do compressor, e reduz esse volume a partir de um certo nível de volume que a gente vai chamar de threshold, que é como é chamado dentro do compressor também. E ele faz, essencialmente, uma redução desse ruído, diminuindo a faixa dinâmica o range dinâmico, desculpa, não é faixa, é o range dinâmico do áudio. O que é o range dinâmico? É a diferença do maior volume desse áudio para o menor volume desse áudio. Costumeiramente, o maior volume desse áudio são vogais, por exemplo, quando eu falei exatamente vogais, fica bem pegado, bem forte, e geralmente são esses os sons mais fortes. Ao invés, pode também ser uma sibilância, alguém que tem uma sibilância em específico mais alta. E normalmente é isso. E os menores volumes são o fundo de ruído, costumeiramente. Ou fundo de ruído, ou pequenas consoantes, um sonzinho de C, T, P, esses pequenos sons que compõem toda a palavra. E a gente, com o compressor, reduz essa diferença desses volumes, reduzindo os picos a partir de um nível de volume que a gente vai chamar de threshold. No Expander acontece o contrário. Ele efetivamente aumenta a diferença entre o maior volume e o menor, mas ele seta esse threshold embaixo e diminui o volume do ruído, basicamente. Percebe que se a gente mantém a mesma faixa, com o compressor a gente reduz de cima e a gente comprime, empurra um contra o outro e reduz a faixa dinâmica. Com o Expander a gente seta por baixo e aumenta, a gente diminui o menor, então a gente aumenta, a gente expande o áudio. Costumeiramente a gente reduz o que for abaixo desse threshold, que a gente vai escolher muito especificamente para reduzir o ruído, e o áudio sai limpinho, com a faixa dinâmica acima desse threshold, desse limite, desse nível de volume, do jeito que vier. Então é bem interessante como ele funciona na teoria, né? Estou apresentando a teoria aqui antes, mas é muito interessante como ele funciona. A gente vai fazer isso aqui agora, partindo para o Reaper. Então a gente chega aqui no Reaper. Eu tenho meu setup aqui, né? Então eu vou tirar todo o setup de plugins que eu uso nas minhas gravações normais. Eu vou deixar bem aberto aqui para a gente ver, e bem expandido, para a gente ver esse nível de ruído que acontece. Normalmente deve estar ali, ao redor de 54. Eu vou até diminuir um pouco o volume do microfone, da entrada. Eu estou gravando aqui com Hype Mic, mas bem pouquinho. Certo? Eu acho que foi demais. Eu só rodei uma vez para baixo, assim, mas ele já está modulando onde deveria, entre menos 18 e menos 12, com picos não passando de menos 6, o que para a captação está ótimo. Está ótimo, muito bom. Podia ser um pouquinho menor, mas está tudo certo. Então vamos lá. Eu vou gravar um pouco de silêncio e o texto todo para esse teste, tá bom? Vamos lá então. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria.
Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única e formadas de maneira fresca, como se fossem faladas pela primeira vez. Os maiores atores têm muita curiosidade sobre a linguagem. É isso. Teve uns errinhos, então a gente vai fazer uma pequena edição e escutar os ruídos. Vamos lá. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Olha aqui, ó. Esse pequeno que teve. É a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria. Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única e formadas de maneira... Vamos fazer uma edição bem legal aqui. Momento a momento, as palavras... a partir do as palavras. Olha o ponto aqui. E eu vou fazer um corte no S, que é uma ferramenta que eu acabo usando. Ó. Momento a momento, as palavras. E eu vou juntar no S, porque o S nos ajuda bastante nessa edição. Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única e formadas de... Aqui tem um clique. Vou deixar as respirações de propósito. Única e formadas de maneira fresca, como se fossem faladas pela primeira vez. Isso aqui se sobrepõe diretamente aqui. Vamos lá. Maneira fresca, como se fossem faladas pela primeira vez. Os maiores... Eu vou reduzir esse espaço. Pela primeira vez, os maiores atores têm muita curiosidade sobre a linguagem. E o final só vou deixar só de sacanagem para a gente escutar o ruído. Aqui no início a gente tem um nível de ruído. Eu fiz de propósito a respiração, tá? E aqui a gente tem outro nível de ruído, que seria ao redor de menos 54. Aqui, ó. Aqui um pouco menor. Aqui no final, um pouco menor. Ligeiramente menor. E aqui na frente, um pouco maior. Pelo menos foi o que eu percebi. Tá vendo? Um pouquinho, ligeiramente acima de menos 54. Vamos considerar... Essa informação é importante. Vocês conseguem escutar esse ruído? Eu vou aumentar 10 dB para vocês escutarem o nível do ruído aqui. Ele aumentou, claro, 10 dB. Na saída do master ele pareceu 10 dB a mais, mas era mais para a gente escutar. Tudo bem. E aí a gente vai usar essa base de ruído aqui para utilizar o Expander. O Expander a gente vai no FX da nossa track, e aqui em All Plugins, a gente vai fazer a pesquisa do Expander. E a gente vai usar o Auto Expander. E ele tem essa carinha aqui, tá? Essa carinha nos dá todas as informações que eu falei antes, estão aqui, né? O threshold, que vai ser o nível de volume abaixo do qual o Expander vai atuar e acima do qual ele não vai atuar. O ratio é a proporção de redução de volume abaixo do nível que a gente vai dizer. E uma coisa muito importante, a gente pode passar o gain e conversar sobre o knee. Knee é joelho em inglês e significa o quanto rápido ele corta,
ele começa a atuar. Se seria mais brusco, um joelho mais duro, hard, ou mais forte. Duro ou forte seria a melhor tradução. Ou mais leve, mais suave, ou soft. A gente vai colocar o hard primeiro, depois eu vou mudar para o soft e a gente vai ver a diferença. A gente descobriu que o nível de ruído está ao redor de menos 54 com essa medição. Vou dar o play aqui e a gente vai ver. Esse meter é o ruído antes do plugin. E esse segundo meter à direita é o nível de ruído, é o nível de volume que aparece por ali depois do plugin. Antes, à esquerda, depois, à direita. Vejam como é que aparece aqui. Percebem? Os dois meters estão iguais e ligeiramente abaixo de 54. Inclusive ele marca 54 e tudo, e fica linguetando, como eu falo, um pouquinho abaixo. Vamos aumentar esse threshold para acima desse nível, que é só o ruído, e aplicar o expander, que é a redução do ruído a partir do máximo, que é o menos 54, que foi o que a gente achou aqui agora. Vamos lá. Só que assim, a gente vai fazer... Eu vou setar o ratio primeiro, para a gente ver acontecendo, tá bom? O ratio, eu coloco ele meio alto, tá? Então, ele acontece ele reduz, por exemplo, eu vou botar 6. Ele reduz de 1/6 o pico que houver. Então, se ele tem, digamos, 6 dB, ele reduz para 1. Ele reduz esse volume. Então, vamos lá. Eu vou colocar ele em 6. E eu vou aumentar o threshold até o menos 54, que é o que a gente quer. Vocês vão ver que logo antes ele não vai mudar muita coisa, mas logo depois vai. Vamos lá. Ainda está muito longe, mas dá para sentir uma ligeira diferença, inclusive nas alturas aqui, mas tudo bem, vamos lá. E aqui começa a pegar, ó. 55, ligeiramente abaixo, a gente já vê a diferença. Essa aqui é a entrada, aqui é a saída, ó. Se a gente botar ligeiramente acima do nível de ruído que a gente viu, olha para onde vai o ruído habitual. Essa aqui é a entrada, essa aqui é a saída. E se a gente faz um corte mais suave, esse ruído desce ainda mais. Então, a gente... o resto a gente não precisa mexer, mas percebem a diferença? Então, eu vou fechar aqui e a gente vai escutar com ou sem esse plugin, certo? E primeiro a gente vai fazer sem e vamos escutar. Tem um clique de boca e uma respiração. Vamos escutar isso? Vamos lá. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem... a gente escuta o ruído, tá todo mundo lá. Se eu ligar, a gente vai ver uma diferença nas alturas aqui, tanto no meter do master aqui, quanto da nossa track. Dá uma sacada. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria. Essa respiração ficou tão baixa, ou boa parte dela ficou tão baixa, que acabou sendo cortada. Isso não é bom. Então a gente podia até aumentar um pouco, digamos para 53, e ver qual é o efeito sobre a respiração. A gente não quer que a gente perder essa respiração, né? Vamos lá. Ele ainda está... Provavelmente é o que a gente vai realmente conseguir. Se a gente setar para cima, a gente perde no ruído e acaba ganhando na respiração, ou a gente completamente
descarta a respiração. A respiração foi mais completa, mas a gente perdeu um pouco no ruído. O que está sempre... Então, eu acho que a minha opinião real aqui é que o ruído fala mais do que a respiração em si. A gente pode tirar aquela respiração. Digamos que vai estar ligeiramente acima, 1 dB e meio acima, certo? Para deixar bem redondinho. E aqui a gente pode editar para tirar essa respiração. Não é o ponto do que a gente precisa, né? Puxa para cá. Minha melhor sugestão, que o início de cada gravação esteja ao redor de meio segundo. Então, ele não está marcado ainda não. Vamos lá. Então, iniciando a meio segundo, você dá um tempo de ambientação e tem o resto da gravação, tudo bem, com um pouco depois também. Vamos escutar tudo? Vamos lá. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria. Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única e formadas de maneira fresca, como se fossem faladas pela primeira vez. Os maiores atores têm muita curiosidade sobre a linguagem. É isso aí. Foi bem legal aqui. Claro que tem muito mais coisas que a gente pode fazer. A gente pode ajustar os volumes para, por exemplo, os volumes estarem numa magnitude próxima entre si, né? E agora, meio que todo mundo está na mesma magnitude de volume. Vamos escutar de novo. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram... Essa aqui ficou ligeiramente mais alta. Mas eu gostei mais. Então, a média de cada um chunkzinho, né, de cada um pedacinho de texto tem que ficar igual entre si. Perceba que eu estou aumentando para todo mundo ficar parecido com esse segundo. Esses aqui estão menores um pouco. Eu vou ajustar para que estejam mais próximos daquele. Eu não estou nem olhando para os picos, tá? Eu estou olhando só para esse meinho aqui, que é o volume mais concentrado. Vamos escutar de novo. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria. Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única. Tem uma coisa acontecendo que é esse trechinho aqui, ó, que eu vou cortar antes e depois. Ele está um pouco menor do que todos ao redor. Então eu vou aumentar um pouquinho. Vamos ver agora? E transformaram-na em sua própria. Momento a momento, as palavras pronunciadas pelo ator parecem ser descobertas de forma única e formadas de maneira fresca, como se fossem faladas pela primeira vez. Os maiores atores têm muita curiosidade sobre a linguagem. E aqui temos o Expander funcionando lindamente. Eu até aumentaria um pouco mais. Eu usei em outros testes, o ratio de 7. E ele reduz ainda mais. Vamos ver se ele pega alguma coisa indesejada. O que está sempre presente quando vejo grandes atores interpretarem é a sua capacidade de tornarem suas cada palavra que eles falam. Eles tomaram a linguagem de alguém e transformaram-na em sua própria. Momento a momento, as palavras O que eu achei interessante aqui, o respiro está todo aqui. Então, foi bem legal, bem legal. Eu acho que eu fiquei feliz aqui com o resultado. E pelo menos a gente tem uma forma de mexer e utilizar o Expander para a redução desse ruído, se a gente não conseguir tirar completamente. O interessante dele é que a gente tira o perfil de ruído e abaixa, não mexe nos valores para cima e consegue mandar digamos, um off. Se a gente precisasse mandar um off completamente com o ruído, somente o ruído reduzido. Tem que setar, né? Tem que configurar com cuidado, mas parece uma ótima opção para quem tem aquele ruído ambiência, ruído agregado aqui de microfone, de tudo, bastante alto.
É isso. Valeu. Tchau, tchau.